Deputada Carla Zambelli, é um prazer recebê-la aqui. A senhora nunca se negou a dar uma entrevista aqui, mas eu acho que esse Moro está falando demais. Essa é a minha opinião. Não sei qual é a sua. Oi, bom dia, Datena, tudo bem? Eu vou mais ou menos, estou meio irritado hoje. Eu A senhora também, está eu também boa? tô. A senhora está Eu boa ou tô. não? Não, não tô tão bem assim, não. Eu só topei da entrevista porque era para você e porque tá dando repercussão já o que eu acabei de falar numa rádio lá gaúcha. Achei que não fosse nem ter repercussão, já tá tendo repercussão e uma repercussão direcionada, né? Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando com você, porque da última vez eu fiz uma besteirinha aí no final, e mesmo assim você me perdoou e me chamou de novo, né? Não, de jeito nenhum. Não, coisa nenhuma. Esquece isso. O que passou, passou. Passou, Vamos passou. lá. O que a senhora disse hoje que já deu zebra aí? Eu falei que eu concordo com você, corroboro com o que você falou, que eu acho que o Moro está falando demais. Acho que eu vim fazendo uma análise desde que o Moro colocou o print até hoje, né? Porque, como bem disse o Bolsonaro ali no quadradinho que você chamou, ele ficou 55 minutos ao vivo ali falando. É, ele disse a Carla era apaixonada, né, pelo Moro no bom sentido, era ídolo dela. Quando você tem um ídolo, você fica um pouco cega para os defeitos dele, né? Porque todos temos, Datena. E eu até queria te dizer o seguinte: o Bolsonaro, e eu também já errei várias vezes nisso, de generalizar algumas coisas, né? E a generalização, ela é sempre burra, mas na hora do ímpeto e no meio de uma discussão acalorada, a gente tem a tendência de generalizar as coisas. Então, não leva muito em consideração essa generação que ele fez, porque ele gosta de você, ele sempre tem te atendido quando possível. Eu sei que hoje você não está num dia bom, mas daqui a alguns dias essa raiva vai passar e vocês vão voltar a conversar. Não, já É, passou, não tem problema nenhum. Eu repito, não tem problema nenhum. É só questão de posição, porque eu achei que aquele cara da Caixa foi muito injusto e ele tem que colocar isso aí em pratos limpos. É só isso que eu acho. Mas ah, vamos esquecer isso. Mas a vamos. senhora deu a entrevista Aí a eu dei uma rádio entrevista do para a Rádio Sul e, Gaúcha e e eu falei o aí. seguinte, que tirando então esse véu, né, que eu tinha da coisa do ídolo, eu comecei a perceber o seguinte, que quem foi condenado na Lava Jato? Realmente ele fez um trabalho espetacular na Lava Jato, Sérgio Moro. E isso daí a gente não pode agora macular essa imagem que ele teve no trabalho do Lava Jato só porque ele errou agora. Assim como a gente não pode macular o trabalho da Janaína no impeachment só porque, de repente, ela falou alguma coisa que a gente não concorda agora. Então, lá atrás, eu acho que ele fez a coisa correta no sentido de escancarar a corrupção no PT, mas se você for olhar, o Petrolão, ele envolvia vários outros partidos. Em 2014, foi enviada uma lista feita pelo Ministério Público PSDB Federal, estava no meio também. estava no Tinha um meio, o monte de PT estava partido. demais. Lembra que o PT era o mais encrencado? Olha, eu não lembro qual que estava fora ali, mas tinha um monte de Nenhum. partido ali. Estavam quase todos. Foram mais de 200 nomes enviados para o Janot na época. Eu cheguei a fazer o boneco do Janot, o enganou, porque eu disse que ele também estava fazendo investigações seletivas e fui, inclusive, denunciado na Polícia Federal à época, porque eu sempre defendi que o STF e a PGR investigassem todos os partidos. Coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidência, logo depois da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a Polícia Federal começou a agir. Hoje tem operação começou a operação no Ceará, já tem operação no Rio de Janeiro, São Paulo já estão começando a ver várias irregularidades nos bilhões que foram repassados a todos os estados do governo federal para os estados, e está havendo superfaturamento. Vem logo um covidão por aí. E aí eu falei tudo isso, contextualizando, etc, etc, e o antagonista já soltou uma notinha dizendo que eu sou Lula livre. Olha o nível de algumas imprentas. Eu disse que o Sérgio Moro, lá na Lava Jato, fez algumas investigações seletivas, prendeu Eduardo Cunha, ele do PMDB, mas o mensalão tucano todo foi
esquecido, a lista do PP, que era uma dos maiores, foi esquecida, e tinha muita gente que assim foram privilegiados que o Sérgio Moro poderia ir atrás. Ele foi atrás da quadrilha do PT, que eu te digo, reafirmo, foi presa legitimamente. Infelizmente, Zé Dirceu e Lula já estão fora. Zé Dirceu, para mim, não só o mandante de tudo, o cabeça de tudo, junto com Lula, como também deve ter envolvimento em assassinatos. Tá? Então, assim, a gente precisa investigar a fundo. A gente tem o Marcos Valério, numa entrevista ao Moro, dizendo que ele temia pela segurança dele se ele falasse sobre o assassinato do Celso Daniel. E a gente tem que ter recordação, né, Datena? Você é um cara que é o que você falou, você faz jornalismo sério, imparcial, seja quem tem que bater, vai bater. E aí você tem, por exemplo, a Janaína Pascoal, que até 3 semanas atrás estava batendo absurdamente no Bolsonaro, um vídeo e várias notas dizendo não tem crime do presidente. Doutor Ives Gandra Martins, que o senhor conhece, né? Meu padrinho e me chama de filha, como se fosse um pai para mim, fez vídeo para a Band, inclusive acho que esteve na Band News ontem, falando sobre o fato de que não houve crime por parte do presidente, apesar dele não concordar com palavreada, que bonitinha. E então, assim, a gente tem todo um aparato aí de jurídico, uma coisa importante também que o doutor Ives falou, que com todo o respeito que ele tem ao Celso de Mello, no momento que ele libera vídeos que não tem nada a ver com a investigação que estava ocorrendo através do pedido da PGR, isso transforma o magistrado num político. Isso é muito sério, da pena. E aí a gente tem uma lei de abuso de autoridade do ano passado que fala sobre a gravação, né, e publicidade, né, de pessoas envolvidas, assim, com pena de 1 a 4 anos de prisão. Agora eu te pergunto, quem julga o ministro do STF? Quem é o nosso poder moderador? Não tem nada acima do STF, da pena. Você está aí ainda? Eu só não concordo com, por exemplo, o Weintraub mandar prender os caras, né? Um negócio aí fica meio complicado. Mas contexto, não? Eu sei, mas aí há indícios de que ele possa ter cometido um crime mesmo. Mais do que o Bolsonaro. E aí ele que responda por isso. Ele mesmo disse que não tem problema nenhum, já foi processado várias vezes e tal. Então, agora, o que eu acho mesmo é que o cara ficar 1 ano e meio no governo do presidente da República e dizer assim, olha, não combateram a corrupção. Pô, não combateram quem, Manel? Você estava lá. Por que você não ajudou a combater? Né? É a mesma coisa o Mandetta. O Mandetta ficava falando em foco, ciência. Primeiro, ele errou completamente sob a advertência do Wanderson, que acho que continua lá. Uma vez, as pessoas não costumam prestar atenção naquelas entrevistas chatas que havia ali, mas eram entrevistas que eram super importantes. Chatas, que eu digo que tinha muito termo técnico e tal, mas tinha que prestar atenção porque aquilo ali falava de vidas. E um dia, uma frase jogada, que iam sempre 2 caras lá, o Wanderson era um deles, e depois chegava a estrela da companhia, que era o Mandetta, que eu acho que politizou pra caramba o Ministério da Saúde na época. E aí começou a conflitar com o presidente. Mas aí o Wanderson entrou e falou assim, lá atrás, ninguém percebeu, olha, se a gente tivesse testagem oficial, o Brasil já estaria entre os 10 maiores países atingidos pela crise. Hoje está chegando em 2º lugar, já passa os Estados Unidos, tomara que não. Mas lá naquela época o cara falava isso. Depois entrava o Mandetta, começava a falar aquelas frases feitas, relembrando o poeta e tal. E aí ele cometeu um dos erros mais sérios durante essa pandemia, um dos mais sérios, que ele cravou, pelo foco, pela ciência dele, que o auge da pandemia seria na Páscoa, que só Jesus Cristo ia renascer na Páscoa. O resto ia morrer todo mundo. Moral da história, nem Jesus Cristo voltou no dia da Páscoa aqui e nem as pessoas morreram pra caramba como ele disse que ia morrer. E aí
muita gente no Brasil começou a desacreditar de que essa doença era letal como é. Ela matou e vai matar muita gente no Brasil. Você não tenha dúvida disso. Ela vai matar muita gente no Brasil. E o Mandetta, quando ele errou, porque todo mundo confiava no Mandetta classicamente, num divisor de águas, né? Antes de Mandetta e depois de Mandetta, porque ele deve se comparar a Jesus. Ele errou peremptoriamente do número de pessoas que ia morrer. Naquela data que todo mundo ficou com medo e ficou em casa, não morreu ninguém praticamente perto do que poderia ter morrido. Uma morte já é uma tragédia, mas não aconteceu o que ele previa, e desmoralizou praticamente o combate ao vírus. Ah, mas o Bolsonaro saiu na rua também sem máscara, também colaborou, mas o Mandetta foi um divisor de águas para mim. Depois o cara sai, no dia que ele sai cantando é a vida, é a vida, é a vida. Diz que não abandonava paciente e abandonou porque ele forçou a saída dele, ele brigou com o dono do hospital. É o médico que briga com o dono do hospital. O dono do hospital é o presidente da República, ele forçou a saída dele. Né? Então ele abandonou o paciente, ele abandona o paciente e sai cantando é a vida, é a vida, é a vida, e abraça a assessora sem máscara, como ele... Primeiro ele avalizou o presidente sair sem máscara, lembra? Que ele falou, não tem problema nenhum o presidente sair sem máscara. Depois ele condenou, depois quando ele saiu, e vai e abraça a assessora e tal, e depois volta agora, porque ele já sabia... como todo mundo já sabia que ia começar a morrer muita gente no Brasil, ele já sabia. Agora volta a dar entrevista, olha, vai morrer muita gente. Isso é de uma falta de caráter que não tem cabimento. Todo mundo já sabia que ia morrer muita gente. Esses caras ficam dentro do poder, se embebedam pelo poder, aí querem passar da bola e depois caem fora do poder, começam a meter o pau no poder. É isso que eu penso. Acho que não tem muito mais coisa que falar além disso, não. Você percebeu que você falou quase as mesmas palavras que o Weintraub começou a falar no discurso dele? As pessoas entram aqui em Brasília... Não. Peraí. Eu posso ter falado quase que palavra, mas eu não corroboro com um monte de ideia do Weintraub. Inclusive, ele chegou aqui e falou assim, Datena, você como eu é contra instituições. Eu não sou, pelo contrário. Eu disse para ele aqui, falei, não, eu sou a favor das instituições, totalmente a favor das instituições. Eu não vi. Mas eu não falei nada que o Weintraub. Longe de mim. Uma frase agora. As pessoas vêm para Brasília e se embebedam do poder. Não, mas isso não foi o Weintraub que falou. Todo mundo sabe disso. Todo mundo deu poder a uma pessoa para você ver quem ela é. Isso é natural. Exatamente. Mas eu só quero, me permita, Datena, porque ontem eu fui numa manifestação, eu estava até meio sem voz agora há pouco, tomei um melzinho para poder falar com você. Eu conversei com mais de 1.500 pessoas. Todos eles corroboram na fala do Weintraub. É lógico que o Weintraub tem que considerar uma coisa. Era uma reunião fechada, top secret. Ele jamais falaria isso numa reunião aberta, jamais falaria isso para realmente acontecer. Aquilo ali foi um desabafo, porque está todo mundo... A gente está num momento em que pessoas próximas da gente estão começando a morrer. Não é mais só uma história de televisão com o Wanderson contando o número de mortes. A gente tem amigos morrendo, a gente tem parentes morrendo, e a fome está começando a chegar muito forte. E a gente que tem mais contato com o povo, e o Weintraub é um ministro que tem contato com o povo, ele chegou aqui, não foi picado pela mosca azul, ele sabe o que está acontecendo na ponta. E aí ele começa a fazer um discurso falando, tem ministro que se acha acima de qualquer cidadão, acima do bem e do mal. Aí tem um presidente que fala, as pessoas estão passando fome, porra. Desculpa o palavrão, mas ele falou um monte. E tudo aquilo ali, aquela reunião, era uma reunião de desabafo de todo mundo, em que velhinhos de 84 anos estão sendo jogados no camburão. E Datena, no final das contas, você conhece como é o povo. No final das contas, vão colocar essa conta para o presidente pagar. Então foi um desabafo do ministro no sentido de que, olha, está cheio de vagabundo aqui em Brasília, entendeu? E quem deu a autorização
tirou completamente a autorização, né, a autoridade do presidente de fazer alguma coisa e entregou para os governadores e prefeitos? Foi o STF. Então não venha depois colocar essa conta na conta do presidente, porque ele está fazendo, ele junto com o Paulo Guedes, e até o Maia, que está autorizando tudo isso dentro do Congresso, fazendo votações a relâmpago para poder sair dinheiro do governo e ir para os estados. Atena, tem muita gente roubando dinheiro. Olha, eu concordo com a senhora, que a senhora pode até criticar e não concordar com uma decisão de um ministro do Supremo. Isso aí é passível, todo mundo é passível de crítica. Mas chegar ao extremo de mandar prender os caras e depois falar só alguns, entendeu? Então ele passou da bola e ele vai responder por isso. Acho que vai responder mais do que o presidente. Eu não sei se o presidente vai mantê-lo no cargo, não sei não. Não sei, não tenho nada contra ele, pelo contrário, até tenho feito boas entrevistas com ele aqui, mas acho que ali ele ultrapassou os limites. Ele e aquele Ricardo Salles ultrapassaram os limites muito mais do que o presidente ali, eu acho. Essa é a minha opinião de muitos juristas, né? A divulgação do vídeo foi uma reeleição dele, né? Até agora, que uma coisa a gente tem que... É claro que tudo tem que ser investigado, vai ser investigado, ninguém está acima do bem e do mal, tudo vai ser investigado, mas nós estamos perdendo um baita tempo para discutir política no meio de uma pandemia terrível, onde está morrendo gente pra caramba e vai morrer mais gente. Mais de fome. Não, eu acho que o protagonismo dessas pessoas que já deixaram o governo é uma coisa assim desnecessária, não precisa disso. Você entendeu? Se o Moro acha tudo isso que ele pensa, ele que continue na justiça provando o que ele disse que aconteceu. Não precisa ficar dando entrevista toda hora apagando fogo com gasolina. Tem gente morrendo aí, ou da doença ou de fome. Eu não concordo com isso. Eu sempre elogiei o Moro, já entrevistei o Moro 2 ou 3 vezes, sempre achei que o Moro fosse um cara legal, mas eu não gostei das atitudes dele. As últimas atitudes achei deploráveis. É muito fácil você estar num lugar e depois sair atirando em todo mundo. Inclusive com a senhora ele foi deselegante. Chegou-se a se comentar que ele não tinha a afeição que a senhora tinha por ele, que ele não tinha pela senhora. Ele foi deselegante, isso é no mínimo deselegante. Então, aliás, eu não quero perder mais meu tempo falando do Moro, não. Para dizer bem a verdade, e nem do Mandetta. Eu acho que é perda de tempo falar desses caras aí. Posso falar uma coisa, Bettina? Pode. Ontem, quando eu fui na manifestação e voltei para casa, eu falei para minha família assim, gente, agora eu vou dar um tempo, segunda-feira eu vou descansar, porque essa semana última foi muito pesada, a imprensa tem batido muito em mim, e algumas dizendo que eu fiz coisas, não sei o que do Bolsonaro, ela não sei o que do Bolsonaro. Eu não sou nada, eu sou uma deputada de baixo clero, que tem minha opinião, e que minha opinião... Quer saber? Um pouco mais. Quer saber? Olha, entra na fila, porque para apanhar eu também sou perito nisso. Agora eu vou dizer uma coisa para a senhora, não desista nunca, porque a gente nunca vai ser unanimidade para ninguém. E como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. A senhora não se abata com isso, não. Levanta a cabeça e vai para dentro. Mas acabou. Eu ia ficar quieta essa semana, Datena. Eu ia descansar e ficar quieta e sair de cena essa semana. Não, aí esse negócio do Fantástico acontece, eu me sinto na obrigação de comentar. Eu aceitei aqui entrar, primeiro pelo tremendo respeito que eu tenho a você, e segundo, porque tem certas coisas que a gente tem que comentar, mas olha, eu estou no meu coração, eu acho que a gente tem que voltar a falar em pandemia. A Damares, eu tive com ela na terça-feira, Datena, se você soubesse a quantidade de denúncias que a gente está tendo de abuso sexual, de violência doméstica, a gente tem que começar a se preocupar. Eu sei porque eu entrevistei a ministra aqui já várias vezes, já falei com o doutor Sarrubo, eu sei e nós estamos batendo em cima disso todo dia. De quinta-feira para cá você entrevistou? Entrevistei a ministra Damares ou o Sarrubo. Foram dados horríveis, horríveis. E saíram dados do ano passado também. Então é isso que a gente precisa concentrar, é no que representa a pandemia com as mortes, né? Que nós temos da patologia, a fome do outro lado, que esse vírus da fome, ele não é novo, o Brasil
mata de fome há muito mais tempo do que a gente imagina, você entendeu? Inclusive, matava de fome durante períodos de pessoas que foram tidas como heróis durante muito tempo. Depois a máscara caiu. Agora, essa questão de você prender as pessoas em casa com abusos terríveis dentro de casa, nós estamos falando disso aqui todo dia e chamando atenção para a fome das pessoas. O doutor Sarrub, uma grande autoridade, procurador-geral do Estado, avisou a Prefeitura de São Paulo, falou, os caras estão morrendo de fome, vão começar a saquear e tal. Exato. Mas eu vi que a senhora está muito abatida, muito obrigado por ter nos atendido, mas não se abata, não. Esse negócio de ser criticado é até bom, se a senhora quiser saber. Toda unanimidade é burra. Bom, um dos maiores caras que já passaram por esse planeta aqui, se não o maior, pregaram o cara na cruz, pô. O que a gente vai fazer? Tá bom? Obrigada, viu, Datena? Ótima semana para a senhora e ergue a cabeça aí, não fica de cabeça baixa não, porque... E outra coisa, tem cretino para tudo. Essa é a grande realidade. Eu respeito muito a rede social, a maioria da rede social, que é a parte boa, de pessoas que são esclarecidas e são generosas para com a humanidade, para com o próximo. Por exemplo, a gente fica comentando o termo técnico aqui, que tem médico que entra em rede social e fala muito melhor que você sobre a pandemia. Tem técnico em fome, como o doutor Daniel da ONU, não é? Que entra aqui e fala muito melhor do que você sobre fome, sobre engenharia. Tem pessoas fantásticas na rede social, mas há canalhas de todo tipo que arrebentam com a vida das pessoas, inclusive pessoal, de uma maneira absurda e inaceitável. Então a senhora não se abata com isso, não. E toca o barco, como dizia o meu querido amigo Boechat. Posso dar uma última notícia boa antes de sair? Claro, Eu bom vou lançar mesmo um notícia videozinho boa. na minha rede daqui a pouquinho de um empresário na Engenheiro Caetano Álvares, onde tem aquele monte de loja de carros. Sim. Eu vou até dar o endereço. Ele conseguiu distribuir anteontem 7.004 cestas básicas. Você mostrou? Mostrei isso sábado, mostrei. Que legal. Então Mostrei. Você colaborou, inclusive, porque houve o milagre da multiplicação. Você Sábado eu mostrei. Meu nome dele é Marcelo, é uma coisa assim. Marcelo. É ele mesmo. Então eu mostrei lá uma então fila você imensa. Foi responsável. E posso te contar uma coisa? Fui. Ele é o responsável. Às 10h40 da noite chegou uma velhinha, uma senhorinha, para pegar a cesta. Aí ele falou, mas a senhora ficou mais de 4 horas na fila? Ela falou, meu filho, eu estou sem conseguir dormir por conta da fome, eu não tenho o que comer de manhã. E, Datena, você participou disso, você conseguiu fazer com que essa mulher tivesse o que comer de manhã, então parabéns pelo seu trabalho. Que isso, parabéns ao Marcelo e pessoas maravilhosas como ele. Deputada, tenha um bom dia, a senhora fique de bom astral. Está difícil ficar hoje em dia, tá muita gente deprimida, mas com tanta gente morrendo, principalmente pela patologia, mas também muita gente passando fome. Nós estamos vivendo uma dificuldade enorme no país, mas a senhora erga a cabeça e continue aí a sua luta. Tá bom? Um abraço grande à senhora, viu? Um abraço grande, fica com Deus. Um abração grande.